Teve um fato que chamou a atenção nos últimos dias. A declaração do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, em relação a Éber Roberto Lopes, numa entrevista concedida a um jornalista do centro do país, em que o presidente do Grêmio disse: esse careca vagabundo paranaense. Um fato rodeado de muitas coisas interessantes pra gente analisar. Vamos nessa. Antes, deixa eu dar um recado pra você, olha só. Você que tem um maquinário na sua empresa que precisa remover de um lado pro outro, a piscina que precisa botar no pátio da tua casa, o móvel que não entrou pelo elevador tem que entrar pela janela, não te mete a fazer o que tu não sabe fazer e não pode fazer. Eu tô falando de segurança, eu tô falando de praticidade, eu tô falando da Muxinos, que tem pessoas especializadas e equipamentos especializados para remoções de coisas pesadas. Então assim, ó, chama Muxinos, manda o WhatsApp aqui embaixo pra eles e fala com eles porque eles têm especialidade nisso. Tu tá me entendendo? Remoções é com a Muxinos. Manda o WhatsApp pra eles. Eu quero primeiro dizer que eu não sou hipócrita e eu entendo que o que fez o presidente do Grêmio, qualquer um de nós faria. Eu já falei coisas piores sobre o Éber Roberto Lopes, mas no boteco, entre amigos. O erro do presidente do Grêmio foi dar uma declaração de torcedor no microfone, no caso, numa entrevista para um jornalista do centro do país. Como é imprensa escrita, ele apenas reproduziu o que disse o presidente do Grêmio. Não condeno o presidente do Grêmio, embora ele tenha errado. Ele não pode fazer isso. Assim como parabenizo o presidente do Grêmio por ter reconhecido a situação e até ter pedido desculpa ao jornalista. Agora o Éber Roberto Lopes vai entender se foi ofendido ou não, se vai processar ou não. Bom, aí não é problema nosso. A questão é: o que aconteceu na imprensa do Rio Grande do Sul com esse fato é chocante. Primeiro que parte da imprensa saiu em defesa do presidente dizendo que não acreditava que ele tivesse dito isso. Ou seja, eu coloco a mão no fogo pelo presidente do Grêmio. Os caras conseguiram ir contra um colega de profissão, acusaram de mentiroso um colega de profissão para defender o presidente do Grêmio. Olha isso! Aí vem uma segunda parte, condenando o jornalista por ter reproduzido o que o presidente do Grêmio teria dito em off. Cara, jornalista que acha que existe off tem que ser padeiro, tem que ser leiteiro, tem que fazer outra coisa na vida, porque jornalismo ele não pode fazer. Não existe off para jornalista. O que é dito a um jornalista pode ser reproduzido a qualquer momento. E se ele não reproduzir, ele não é jornalista, ele é assessor de imprensa. É profunda a minha admiração pela condescendência da imprensa gaúcha ao fato, ao presidente do Grêmio, a proteção ao presidente do Grêmio. Se fosse o Marcelo Medeiros que tivesse dito isso, nossa, teria começado a Terceira Guerra Mundial. As coisas do Grêmio no Rio Grande do Sul são historicamente muito mais protegidas que as coisas do Inter pela nossa imprensa. Essa é mais uma lição para a gente tomar nesse nosso período de transição, num dos piores momentos da nossa história. O lema contra tudo e contra todos é cada vez mais verdadeiro. Não contemos nós colorados com proteção de ninguém, porque aqui na aldeia nós não vamos ter. É nós por nós. Colorados por colorados. Impressionante.